E hoje nós vamos falar sobre farmacogenética, que é justamente com a Paula May, que é, né, a vice-presidente do Laboratório de Farmacogenética GeneTech em Florianópolis, a CEO também deste importante empreendimento. Tudo bem? Primeiro, bem-vinda, né? Muito obrigado por nos atender aqui. Tudo bem, Adilson. Obrigada pelo convite. A Paula, que é advogada e também CEO, né? E esposa do Dr. Guido, que é justamente o Guido May, né? Um conceituado profissional também que está nessa área que a gente vai abordar aqui. Está morando em Florianópolis, né? Sim, nós moramos em Florianópolis e a GeneTech também é de Florianópolis. O interessante disso, gente, né? E ela pode até revelar que hoje ela está no estúdio da Rádio Menina, mas está também no estúdio da TV Mocinha. Relembrando os velhos tempos. Só que alguns anos atrás ela já esteve no estúdio da TV Mocinha também, né? Na época que tínhamos os cenários todos, e eu acho que era lá embaixo, ainda na parte mais baixa aqui do edifício, né? E o que você fazia na época? Na época eu participava do programa da Vera Toledo, era modelo dela, apresentava vários looks e era bem bacana, assim. Toda semana eu estava aqui. Aí, mas não foi o caminho que você seguiu? Não foi o caminho que eu segui. Eu segui para a advocacia e hoje eu sou empresária, né? Que legal. Vamos explicar um pouquinho então para esse nosso público ouvinte que está na internet, que está no rádio, que está na TV também, na nossa TV Mocinha, está nos acompanhando, a questão que a gente aborda hoje, porque é um assunto até, vamos dizer, bastante complexo para a nossa audiência, mas é muito importante porque está em evidência hoje, né? Lá em Florianópolis, no Brasil e também fora do Brasil, por conta justamente, né, de uma evolução que vem através da farmacogenética no Brasil, acompanhando essa evolução justamente da empresa. Explica pra gente o que é hoje esse trabalho que é realizado, Paulo. Bom, a farmacogenética, ela é o estudo da genética e de fármacos. Assim como a gente já conhece vários testes genéticos que tiveram seu boom, principalmente depois de 2003, com o sequenciamento do genoma humano, nós conhecemos os testes diagnósticos, os preditivos e os farmacogenéticos. Os testes diagnósticos é aquele que você vai diagnosticar uma doença, por exemplo, o COVID ali era um teste diagnóstico, a gente fazia um PCR ali nele e diagnosticava o DNA do vírus. O teste bem conhecido, preditivo, oncológico, para saber se você tem uma predisposição para desenvolver um câncer, por exemplo. E o que a gente trabalha é o farmacogenético. Ele estuda como a genética do indivíduo impacta na sua resposta a medicamentos. Então, principalmente para pessoas que fazem medicamento de uso contínuo, é muito importante saber a sua genética, porque a maioria das prescrições de fármacos que são feitas são baseadas num paciente padrão. E a gente sabe que todas as pessoas têm particularidades, algumas respondem, algumas têm efeitos colaterais, algumas têm ineficácia. Então, principalmente para tratamentos de uso contínuo, saber a característica genética da pessoa é fundamental para o sucesso do tratamento. A gente conversava ali antes, né, um pouquinho na nossa salinha de reuniões, como surgiu, como veio parar aqui no Brasil, como veio parar aqui em Santa Catarina, como veio parar lá em Florianópolis também, né, que vocês atendem muita gente. Conta um pouquinho dessa história toda, como é que veio a farmacogenética, justamente para você que hoje vive diretamente disso também, né? Isso, então, foi em 2011, num congresso americano, o meu marido, o Dr. Guido Boabay, ele sempre foi um excelente profissional e muito à frente do seu tempo, com excelentes sucessos de tratamento para os pacientes. Ele viu os testes farmacogenéticos de uma empresa americana e na mesma hora ele não teve dúvidas, ele queria fazer os testes para os pacientes dele, aqui no Brasil.
Na época, eu advogava, trabalhava com empresas da saúde e comecei a ajudá-lo a resolver o trâmite de enviar a amostra, fazer o teste nos Estados Unidos. Então, a gente trabalhou em toda essa conexão. E aí, nós dois empreendedores pensamos assim, já que nós estamos fazendo esse movimento, né, de trazer o teste para cá, analisar alguns pacientes, por que a gente não traz ele para o Brasil? E ali começou a Genitec, então, com a nossa vontade de trazer a medicina personalidade para o Brasil, e principalmente com a visão do Guido, que é médico, psiquiatra, e os testes farmacogenéticos ajudam muito nessa área de sistema nervoso central, por conta dos tratamentos que até hoje são feitos muito na tentativa e erro. Então, o teste farmacogenético, ele ajuda a acertar e ter uma adesão melhor no tratamento. Se faz um exame através do DNA, né? Isso, né? E são células da bochecha. E como é que faz esse exame? Então, conta pra gente. É bem, assim, para o paciente é bem simples, para o laboratório é mais complexo, mas a gente tem um swab, que é um cotonete gigante, assim, que passa na bochecha, onde ficam as células da pessoa na bochecha, e esse swab vai para o laboratório. A gente atende todo o Brasil, então nós temos clientes do Amazonas, do Pará, do Nordeste, São Paulo, Minas, aqui em Santa Catarina também muitos. Então a logística é relativamente simples, o próprio paciente pode fazer autocoleta ou fazer uma coleta monitorada quando deseja, né? A amostra chega no laboratório e aí sim começa o processo mais elaborado. Então, a gente faz a extração do DNA da pessoa e depois mistura com alguns insumos que são insumos importados, são desenhados pela Genitec, para que a gente consiga enxergar exatamente as regiões do DNA que a gente deseja e que nós temos fortes evidências de que ele impacta realmente na utilização de medicamentos. Então, essa amostra é misturada com esses insumos vão para um sequenciador genético e é feito várias vezes a leitura do DNA ali da pessoa até a gente ter um arquivo de dados onde a gente cruza com as informações científicas farmacogenéticas para gerar o laudo do paciente. Então, cada laudo é extremamente personalizado, porque não tem um laudo igual ao do outro, irmãos têm laudos muito diferentes um do outro, e é muito bacana como isso impacta na vida das pessoas, assim, o resultado. É interessante, né, a gente também resgatando o que conversamos um pouquinho, porque geralmente quando uma pessoa busca um atendimento médico, né, algumas pessoas, por exemplo, veio um surto de dengue, tivemos agora há pouco aqui, né? Todo mundo foi procurar o seu UPA, seu médico, enfim, né? E você explicava pra gente que o tratamento, né, digamos, superficial é de acordo com o diagnóstico que foi feito e a medicação é a mesma para todo mundo. Mas cada organismo reage de uma forma. Né? Aí a importância da diferenciação feita através de um teste como este, né? Porque cada um, como você disse, né, tem remédios de 10 miligramas que fazem um efeito enorme em algumas pessoas e outros de 500 miligramas que não fazem absolutamente nada também, né? Exatamente isso. Então, quando você tem algum remédio pontual, por exemplo, o remédio para dor de cabeça, tem alguns que para uma pessoa funciona e tem para outros que não funciona. Então, é exatamente isso. Teve um estudo na Inglaterra que constatou que pelo menos cada indivíduo possui umas 3 variantes genéticas que impactam na forma como ele responde a medicamentos. Então, às vezes, se você vai tomar um medicamento de uso contínuo, onde você precisa tomar ele sistematicamente, e esse medicamento, por fatores genéticos, ele não funciona conforme esperado, a tendência do paciente é ficar frustrado, né? Ou abandonar o tratamento, ou ter efeitos colaterais. E o médico, ele prescreveu certo, né? Mas o médico ele não consegue adivinhar a genética do paciente. Então, o teste farmacogenético, ele funciona como um GPS, né? Informações preciosas na hora que o médico vai prescrever medicamentos para determinada pessoa. Preciosas e pode ser precisa também? Também, principalmente, né? A gente fala de medicina de precisão, exatamente, porque aí você sabe exatamente o que aquele paciente, aquela pessoa, ela vai precisar, né? Exatamente, e principalmente ajuste de doses, né? Porque às vezes você dá uma dose protocolo,
na padrão, e o paciente ele não vai sentir nenhum efeito daquele medicamento, porque ele pode ter uma metabolização ultra rápida em alguns genes. E aí ele fica tomando aquele medicamento, por exemplo, um medicamento para depressão, por exemplo, e a pessoa continua deprimida, continua sofrendo, e aí as pessoas começam a dizer que é a pessoa, né? E enfim, começam a surgir várias coisas ao redor disso. A família sofre. E na verdade a pessoa talvez, né, se ela fosse uma metabolizadora ultra rápida, ela deveria estar tomando doses mais altas que o protocolo, né? Então o teste fala isso para a pessoa e para o médico poder ajustar com segurança a dosagem e o medicamento. É interessante, gente, né, que está nos acompanhando, que eu sou um metabolizador pobre. É, né? Pelo que você falou, eu arriscaria dizer que você é um metabolizador pobre. Você sabe o que é um metabolizador pobre? Uhum. É aquele indivíduo, no caso eu, né, que estou falando por mim, né, porque eu tomo uma medicação que fosse como se fosse, vou tomar para gripe, tomei um resfriado. Aquela medicação que você toma uma de dia e outra à noite, se eu tomar inverso, por exemplo, Paula, né, que já aconteceu, em vez de tomar aqui tem que tomar de manhã, que tem que tomar de noite, eu praticamente durmo, eu, né, capoto, digamos assim, no linguajar popular, porque eu sou muito sensível à medicação. Assim, aquele que dá soninho à noite provavelmente vai dar sono em qualquer pessoa, mas se você tem uma sensibilidade maior, você não vai ficar de pé, você vai querer dormir mesmo, efetivamente. Sim, enquanto exatamente. Pessoas que podem fazer essa troca, de repente elas vão sentir um soninho leve, enfim. Então tem muita Aí você imagina, genética, né, a pessoa que tem uma depressão, que tem uma doença mais grave, exatamente, né? Como que ela vai reagir, como que ela vai saber que tipo de medicação, como é que o corpo vai reagir? Hoje, assim, até um tempo atrás, sempre foi tentativa e erro. E um medicamento para depressão, ansiedade, transtorno de humor, vários autismo, né, TDAH, é muito lento o processo, porque para você entender se o medicamento está fazendo efeito ou não, ele demora de 4 a 8 semanas, então você tem que ficar de 4 a 8 semanas só sentindo como é que está, e daí você volta no médico e você fala assim, e aí, você está se sentindo melhor? Aí o paciente assim, tô me sentindo melhor 50%, 60%, então é tudo muito subjetivo. E se você continuar tomando aquela medicação, por exemplo, e ela efetivamente estiver em subdose, em doses menores do que a pessoa efetivamente precisaria, ela vai ficar fazendo tratamento sem uma eficácia, né, ou com uma eficácia parcial. E quando a gente fala em transtornos mentais, depressão, ansiedade, quanto mais rápido e mais assertivo o tratamento, mais chances a pessoa tem de se curar. Porque quanto mais tempo ela demorar para acertar medicamento, acertar a dosagem, a função neurológica ela sofre desgastes. E esses desgastes eles podem causar impacto permanente na pessoa, né? Que nem depois, assim, se a pessoa ficar 10 anos deprimida, 15 anos deprimida, é muito mais difícil de tratar esse paciente do que uma pessoa que está no início da depressão dela, por exemplo. É verdade. Existe uma diferenciação do atendimento de vocês, da Genentech, antes da pandemia e depois da pandemia? Bom, por ser uma empresa de tecnologia, a gente, né, sempre trabalhou muito com essas questões remotas, online. Então, o trabalho da Genentech não sofreu muito impacto. Eu digo em relação às pessoas, a procura das pessoas. Em relação às pessoas, sim. Porque lá, antes da pandemia, a gente tinha um jeito de viver. Muitas pessoas, depois da pandemia, também mudaram bastante. Né? Até porque pegaram Covid, outras psicologicamente também ficaram muito abalados. Teve gente que perdeu muitos entes queridos. Então tem várias situações, né? Claro. Sim, a questão antes da pandemia, a saúde mental, a depressão, a ansiedade, ela estava mais ou menos no patamar de ser a quarta, a quinta doença mais prevalente na população mundial.
E no Brasil ela tem um índice de incidência bem alto em relação a outros países. Estados Unidos também a incidência é muito alta. E após pandemia ela já saltou para a primeira ou segunda doença mais prevalente, né? Então eu acho que não só a depressão, mas as transtornos de ansiedade principalmente, né? Por esse fato de gerar insegurança, de as pessoas não saberem o que queria acontecer, de muitas pessoas perderem o emprego, por exemplo. Então isso, sim, aumentou a incidência dessas doenças, ou pelo menos aumentou o conhecimento sobre esses sintomas na população de forma geral. Né? Então, consequentemente, né, a demanda pelos testes também ela cresce a cada ano e a gente tem um caminho assim ainda vasto pela frente, porque a farmacogenética não é só para depressão e ansiedade, mas ela também atua em outras especialidades médicas, como a cardiologia, a oncologia. Então tem muito caminho para se explorar pela frente. Hoje no Brasil, né, Florianópolis, a Genitec hoje atende a maioria das pessoas? A empresa hoje? Olha, nós temos uma parcela do mercado brasileiro bem grande, assim. A gente não sabe exatamente porque os números não são divulgados, mas a gente acredita que nós atendemos pelo menos 70%, 80% das pessoas que procuram por testes farmacogenéticos no Brasil. Tem gente que procura um teste de farmacogenética para saber exatamente, como comentou a Nádia agora aqui, a nossa ouvinte, né? Em relação a que tipo de medicamento vai se tomar até para emagrecer? Se é utilizado isso ou não? Olha, para emagrecer, eu sei que às vezes são usados em termos off-label, digamos assim, né? Por exemplo, o Venvance, que é um medicamento que é para transtorno de déficit de atenção, e ele caiu na moda ali como pílula da inteligência e deixa é uma anfetamina praticamente, né? O Venvance, assim. Então tem algumas pessoas utilizando para emagrecer. É claro que a gente não recomenda o uso para esses fins, porque ele mexe no sistema nervoso central. O Venvance é um medicamento extremamente bom para quem precisa dele. Quem tem, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, que precisa do medicamento, se beneficia muito com esse medicamento. Mas quem não tem essa necessidade, ele pode alterar as funções neurológicas da pessoa ali, cognitivas, enfim, deixar a pessoa mais nervosa, mais ansiosa. Mas, de qualquer jeito, né, independentemente, assim, tá na mão dos médicos a indicação se a pessoa precisa ou não tomar esse tipo de medicamento. O Venvance é um medicamento que, sim, a gente tem farmacogenética sobre o Venvance. 12 horas e 25 minutos, nós estamos conversando com a Paula Mai, né, que é a CEO, é advogada, CEO da Genitec, que é justamente esse trabalho de farmacogenética feito no Brasil, feito em Santa Catarina, feito em Florianópolis. A gente vai continuar conversando com ela. Se você tem alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a Júlia. A Júlia está na produção ali, a gente faz o contato também. Vamos saber um pouco mais de quem é que está procurando, se são mais homens, né? Se são mulheres, se tem influência também da relação de raça, né, das pessoas também. Então tem muito assunto ainda até o finalzinho aqui do nosso MeninaCast de hoje. Pode tomar uma aguinha, ficar à vontade aí, tá bom, Paula? A gente já volta. Deixa eu falar dos nossos parceiros aqui e patrocinadores. Tem que dar recado sempre para eles, porque nós estamos junto até a 1 da tarde. Com a Cressol, você que está precisando de crédito, você que pensa em fazer com que a sua empresa cresça mais ainda, não esqueça de procurar a Cressol. Tem soluções financeiras perfeitas para todos, é simples de se relacionar e, claro, conhece bem os seus cooperados, fica tudo mais fácil. É para poupar, é para ter crédito ou investir no futuro, esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe, escolha a Cressol e vem junto. Também a Pizzaria La Barrica, da Alcirene, hoje o pessoal está de volta, terça-feira, ontem foi folga, hoje de volta, melhor local para você frequentar um rodízio de pizza, com acompanhamento também de massas, né? Tem muita coisa boa, deliciosa, pizza de vários sabores. E quando você pede em casa, no delivery, border refri, você não paga não. 3361-3131 ou 3361-5060, mais o Instagram, @Pizzaria La Barrica.
Iveco 0 km, agora é a hora. Linha Daily Tector com condições imperdíveis e plano de manutenção grátis. Garanta seu Tector com 0 de entrada e até 6 meses para começar a pagar, ou aproveite toda a linha Daily e Minibus com a melhor taxa e financiamento em até 60 vezes. Consulte condições em Itajaí. Carbono Iveco 3342-0400. Também com a gente neste bloco aqui a Tonifer, ferro e aço para construção civil. Quem trabalha com obra já sabe, preços incomparáveis, serviços de corte, dobra, colunas, vigas, cintas, estribos, vergalhões, malha pop, treliças, pregos. Ligue e faça o seu orçamento 99626-0383. Não feche nenhuma negociação sem antes falar com a equipe da Tonifer, ali na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Pedra Vermelha, número 33, em Camboriú. Intervalo, nós já voltamos aí, Nil, com o nosso Menina Cast especial de hoje, terça-feira, 4 de julho. Participe conosco, Jornal da Menina. Seu carro novo está na Canvel Volkswagen. Há mais de 60 anos cuidando de você e do seu VW. A Canvel tem o carro ideal com as melhores condições para você comprar o seu novo carro. Linha Volks 0 km e seminovos multimarcas. Venha fazer parte da família Promenac Canvel. Aqui você e o seu carro estão em casa. Canvel, na Marginal Leste, número 3500, em Balneário Camboriú. No trânsito, escolha a vida. Se surpreenda com o Iveco S-Way, o novo pesado da Iveco. Vindo diretamente da Europa e preparado para a realidade das estradas brasileiras, é a solução comercial ideal para transporte de longas distâncias. Com a nova transmissão Traction com 12 velocidades, a mais moderna do mercado, e motor de até 540 cavalos. Prepare-se para alcançar mais rentabilidade no seu negócio. Conheça na Carbono Iveco, em Itajaí, fone 3342-0400. Promoção Compra Forte da Sorte. Um ano de carrinho cheio com Forte Atacadista. Confira as ofertas. Óleo de soja 900 ml leve e Vitalive 4,78. Achocolatado Toddy 1 kg 13,98. Refrigerante Guaraná Antártica 1,5 litro 3,89. Paleta bovina Friboi porcionada resfriada a vácuo quilo 23,89. E tem a Forte do dia. Filezinho de frango Sassamilar congelado quilo 9,89. Compra Forte da Sorte. Participe e concorra a 1 milhão em prêmios. Pizza vai bem a qualquer dia. Bateu vontade, é só escolher o melhor lugar. E eu indico a Pizzaria La Barrica. Massa de forno a lenha, muito recheio nas pizzas tradicionais, especiais e doces. Ah, e a novidade é o buffet de sorvete com 10 sabores livre. Além de tudo isso, ainda tem o acompanhamento dos pratos de massas e o frango frito com polenta. Pizzaria La Barrica, o melhor rodízio da cidade. Na Marginal Leste, número 67, na Vila Real. Delivery 3361-3131 e 3361-5060. Vai uma pizza aí? Sabia que a Oral Sim é a rede de clínicas odontológicas mais indicada do Brasil? São quase 2 décadas resgatando o sorriso e transformando a vida de muita gente. E a sua pode ser a próxima. Agende a sua avaliação. Comece agora o seu tratamento na número 1 em implantes dentários. Ligue agora e agende sua avaliação no 3047-8888. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito, soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. Escolha a Cressol. É simples. Vem junto. Tem Pompeia em todo lugar. No site, no app, no WhatsApp, nas lojas, na rua. Pompeia, a moda é toda sua. Já estamos de volta, Menina Cast, hoje, desta terça-feira. Paula Mai, vice-presidente do Laboratório de Farmacogenética Genitec, CEO, advogada, esposa do Dr. Guido Boabide, é isso, Mai, né? Mai, exatamente. Que é um renomado médico em todo o Brasil, fora do Brasil também. E a Paula é mãe da Maria Laura.
de 6 anos. Mãe da Maria Laura, madrasta da Maria Cecília. E como é o nome da mamãe que está aqui em Balneário? Gladys. A dona Gladys. Gladys Pedrassani. Ela é psicóloga. Aqui em Balneário Camboriú. E também a irmã, né? Minha irmã Silvia. Também aqui em Balneário Camboriú. Legal, gente. Daí a gente está falando, né, sobre esse assunto que é a farmacogenética e os tratamentos, né, e o exame que é feito e o encaminhamento que se dá em relação ao problema que você possa ter, ou não exatamente um problema, mas uma dificuldade, e que possa dar um tratamento bem melhor. E como que é esse tratamento que é feito, Paula, por gentileza, né? O acompanhamento todo? Bom, a gente tem um propósito que é exercer medicina personalizada, que é entender o paciente, né, como um todo, e não só a doença que ele efetivamente esteja expressando, né? O Dr. Guido, meu marido, ele sempre brinca com a história assim: você está com pneumonia, você não vai colocar a pessoa a correr embaixo de chuva, né? Porque a pneumonia pode piorar. É verdade. Então, o contexto do paciente, ele é muito importante, né? Então, um tratamento personalizado, um tratamento assertivo, ele envolve vários fatores, né? Principalmente, assim, em primeiro lugar, é claro, um bom diagnóstico, né? Ter um bom diagnóstico é importantíssimo principalmente na área de saúde mental. A partir do diagnóstico, o médico vai identificar se a pessoa precisa ou não tomar medicamentos, né? Se a pessoa precisa tomar medicamento, é altamente recomendável que ela faça um teste farmacogenético para ser mais assertivo, para evitar tentativa e erro, né? Para evitar gastos desnecessários com tratamentos ineficazes e ter segurança de que a parte medicamentosa está adequada ao perfil dela, porque tem muita gente que é resistente a tomar medicamento, né? Agora, assim, tomar medicamento por tomar, né, não dá, mas assim, tomar um medicamento bem aplicado, com uma dose correta, para um diagnóstico bem feito, ele ajuda muito a pessoa. E outra parte do tratamento também pode ser, por exemplo, psicoterapia, né? Pode ser hábitos de vida. Por exemplo, a pessoa está com insônia, mas aí ela nunca dorme à noite, ela fica vendo o celular antes de dormir. Então tem algumas coisas, algumas práticas, né, que a gente também pode fazer para melhorar a condição do paciente. Não só o uso de medicamentos, mas também hábitos de vida, possuir hábitos saudáveis, atividade física, fazer uma boa psicoterapia, né? Se for o caso, tem pacientes que não precisam de psicoterapia, mas tem pacientes que precisam, né? E eu sempre falo que a psicoterapia, ela é necessária para todo mundo, mesmo não só para a pessoa que está sofrendo ou que tem alguma necessidade psicológica ali, mas as pessoas que querem se desenvolver, que querem melhorar os seus relacionamentos, que querem potencializar o seu eu mesmo, né? A psicoterapia, ela tem essa capacidade de nos autoajudar e extrair o melhor de nós mesmos, né? E aí inclusive a gente trabalha com a Aviva, que é a medicina personalizada, que é uma empresa de saúde também, faz atendimento de psicólogos e de psiquiatria, especializada em saúde mental, totalmente online. E a Aviva, ela traz muito o método do Dr. Guido, né? O Dr. Guido é um médico, olha, eu sempre escuto só elogios dele, né? Sua esposa, então os pacientes vêm, agradecem, ficam muito felizes, porque ele tem esse carinho, esse cuidado, esse olhar da medicina personalizada, de olhar o paciente como um todo, né? Então a gente tá levando essa característica do Dr. Guido para a Aviva também, e poder atender uma quantidade maior de pacientes e poder ajudar mais pessoas. E o tratamento consiste justamente disso, de um conjunto de ações para justamente o resultado vir, né? Como você fala, são vários pontos a serem observados em cada pessoa, e cada pessoa tem a sua característica de precisar algo mais, algo menos.
Exatamente. Às vezes você tá sentindo ruim porque tem uma dor nas costas que não passa de jeito nenhum. E aí a pessoa pode ficar deprimida porque ela dói as costas pra fazer qualquer coisa, assim. Então, lá no Dr. Guido, assim, né, ele sai o paciente sai com a consulta com o ortopedista agendada, né? Porque tem que cuidar do paciente como um todo. E ele sempre fala uma frase que o importante é conhecer o paciente, não a doença, né? É uma frase filosófica. Quem que hoje mais procura, né, a farmacogenética em Florianópolis, ou em Florianópolis que eu digo, mas pessoas de todo o Brasil, né, porque vocês estão em Florianópolis, né, mas é homem, é mulher, quem é que hoje está precisando ou procurando mais? Olha, nós atendemos todos os públicos, desde criança. Às vezes eles perguntam assim, a criança pode fazer? Assim, claro que pode, né? Uma criança, imagina o benefício. Acho que até melhor, né? Porque ela vai ter a vida toda para usar aquela informação a favor dela, né? E daí a gente tem um teste que é o Total Gene, que traz todas as especialidades. Inclusive a gente está fazendo pré-lançamento, vai ter gastro, né? Omeprazol, pantoprazol, oncologia, cardiologia, infectologia, o psicogene, que é a área do sistema nervoso central, tudo num teste só. Então, para criança, esse teste é muito bacana. Tem, inclusive, vários hospitais americanos que já estão fazendo estudos aprofundados de o bebê nasceu e já fazer teste farmacogenético nas crianças, desde o início. Então, é muito bacana. Mas quem nos procura mais, assim, claro, nós temos muitos homens, mas nosso perfil ideal, né, aquela persona do marketing, são as mulheres. As mulheres, elas têm uma incidência de depressão, ansiedade, um pouco maior que os homens. As mulheres procuram mais ajuda. E as mulheres também, às vezes, são responsáveis por toda a família, né? Então, às vezes, tem um marido, o filho sofrendo e tal, é a mulher que entra em contato lá com a gente. Eu digo, Paulo, que a mulher é mais corajosa e tem mais iniciativa quando se fala em questão de cuidar da saúde. Sim. Né? Porque o homem, ele... Olha, né? É uma pessoa que, para buscar um médico, ele demora muito, né? E só vai quando realmente está precisando. E hoje a medicina, ela está tão evoluída, ela é tão boa, que eu acredito muito na prevenção. Hoje, quanto mais prevenção, mais antecipação você tiver na medicina, em qualquer área que seja, é melhor para todo mundo, né? Então, às vezes tem gente que fala assim, eu não vou no médico porque senão ele vai descobrir alguma coisa em mim. Exatamente, eu não falei isso, né? Então, às vezes vou chegar muitas vezes pensando que tem uma coisa, eu vou sair lá com 10 coisas. Mas assim, hoje a tecnologia está tão avançada que quando você pega no início, qualquer doença que seja, é muito mais fácil de tratar do que uma doença mais avançada, algo crônico, né? Então a prevenção e a personalização da medicina hoje eu diria que é o principal, assim, é o fundamental. As pessoas estão se cuidando, estão vivendo mais, né? Isso já é fato, a gente está vendo, né? Segundo estatísticas. Aí imagina você tendo, né, a farmacogenética como parceira para poder aprimorar ainda mais o que você pode, o que é necessário, o que vai te realmente fazer um efeito positivo, né? Olha só a qualidade de vida que a gente pode ter ainda. É, né? Muito bacana. Independente da idade, como você Independente disse. da idade, assim, nós temos pacientes de todas as idades, né? Até 90 e poucos anos também. Pacientes, às vezes, que têm uma capacidade um pouco reduzida também. É muito difícil de tu entender como é que a pessoa está se sentindo. Às vezes ela não consegue se expressar, né? Às vezes, sei lá, alguma pessoa de mais idade. Então, é muito importante tu entender que se a pessoa precisa tomar medicamento, que o melhor medicamento para ela, ou a melhor forma... É que não existe medicamento bom ou ruim, mas existe a forma como você administra esse medicamento para a pessoa, né? Então é isso, a forma como você vai tomar aquele medicamento, você está tomando da melhor forma possível. Então isso é muito gratificante. A
gente tem vários casos de pessoas que tomaram medicamentos por 10, 15, 20 anos e simplesmente depois de fazer o teste, de acertar a medicação, se sentiram muito mais confiantes, entraram em remissão. Então nós temos vários casos assim e é muito gratificante de poder trabalhar com isso, poder estar ajudando efetivamente as pessoas. Eu estava pensando exatamente isso que você falou. Imagina quanto tempo a pessoa está com um determinado tratamento. Não vamos dizer que está errado, não, né? Mas que pode ser um outro e melhor, sim, através deste assertivo que se faz através da farmacogenética, não é? Exatamente. Eu tenho um caso bem típico, o próprio Dr. Guido, assim, ele tem refluxo e ele, desde que eu conheço ele toma pantoprazol. Ele tomava um comprimido de manhã e um comprimido à noite, antes de dormir. Todo dia, ainda ele tinha um certo refluxo e tal, não sei o quê. Aí ele fez o teste farmacogenético dele e ele é metabolizador rápido, né, de algumas substâncias ali, e aí ele mostrou isso pro gastro dele, e o gastro dele assim, foi aumentar a dose disso aqui. Aí pronto, ele aumentou a dose de um dos comprimidos, ele está tomando um comprimido só à noite, quando ele precisa. Então, só um ajuste, sabe, uma coisa que ele fazia todo dia. Então, só com um pequeno ajuste de dose ali já melhorou a qualidade dele, né, com essa questão do refluxo. Então, são, às vezes, pequenas coisas que a gente convive com elas, a gente se acostuma, né, às vezes, com não estar 100% bem. E aí, quando você se dá conta, a vida passou, você tá com esse 80% de melhora. Poxa, se tu tivesse 100%, né, como que seria? Então são coisas, às vezes pequenas coisas que fazem a diferença. Eu vou te perguntando porque realmente eu leigo no assunto, como vários ouvintes que também estão entendendo hoje, e eu fico aqui ouvindo você e imaginando casos que a gente já conviveu, já viveu, já ficou sabendo, né? Pessoas que vão continuar tomando medicamento o resto da vida, e existem algumas pessoas que podem, dependendo do resultado, né, tomar um determinado tempo e depois não precisa mais também, né? Existe, né? Sim, claro. A gente, por exemplo, no tratamento de depressão, a ideia é que a pessoa chegue em remissão dos sintomas, né? Remissão dos sintomas é quando ela não precisa mais tomar um antidepressivo, um ansiolítico, e a ideia é essa, né? Salvo algumas exceções e algumas especialidades, né? Por exemplo, controle de pressão, enfim, tem alguns medicamentos que você precisa tomar para sempre, né? Mas a grande maioria, a ideia é que seja um tratamento assertivo para que a pessoa consiga atingir a cura o mais rápido possível e assim poder seguir a vida sem o medicamento, no caso. Aí a gente falou das crianças, aí depois chegamos a falar das mulheres, as mulheres, os homens, jovens também, porque nós tivemos agora um determinado tempo da pandemia que os jovens também tivemos muitos problemas com depressão de jovens também dentro de casa, não é? Também Sim. Eu ouvi muito isso. Muitos jovens, né? Hoje, pelo próprio fato da depressão e também o contexto, o mundo em que a gente vive, ele nos exige muitas coisas, né? E às vezes a pessoa se cobra muito pelo que ela vê, a rede social, que ela vê é a foto bonitinha, mas na realidade é outra coisa. É uma superprodução por trás das câmeras, né? Então, e as pessoas, elas não conseguem mais lidar com frustrações, né? Um dos mecanismos mais importantes para a gente desenvolver na infância e na adolescência é saber lidar com frustrações. Então, eu falo isso de muito aprendizado da vida mesmo, né? Sim. De acompanhar meu marido, a Genitec, enfim, né? Então, eu falo com uma certa propriedade disso. Eu tenho uma filha também de 6 anos, vai fazer 7 anos agora. E a gente trabalha muito a saúde mental dela no sentido de ela saber lidar com frustrações, porque antigamente, né, os nossos pais, eles não tinham tanto conhecimento e era mais aquela questão da educação cultural, o poder dos pais, o sim ou não. Então a geração foi passando e alguns pais assim, flexibilizam até demais, né? Então não podem ver o filho chorar.
enfim, ficam muito mobilizados pela criança, né? Claro que a criança precisa de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, de tudo, mas ela também precisa saber lidar com frustrações, saber lidar com não, com agora não é o momento, né? Explicar. Então, esse contexto todo está gerando adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes e adultos mais ansiosos, que não tem um equipamento tão bom, porque a vida ela é assim, são 10, 20, 30 coisas ruins para 1, 2 boas, né? Então a gente nós precisamos ser resilientes, e isso é uma característica de saúde mental, ter resiliência, ter persistência, errar, acertar, né? A cultura do erro. Na nossa empresa, na Genitec, a gente cultiva muito a cultura do erro. Por quê? Porque a pessoa, se ela tem medo de errar, ela se fecha, né? Ela não consegue inovar. Não arrisca. Não arrisca, né? Então, assim, a gente pode errar, mas, assim, erra rápido e tenta não fazer o mesmo erro 2 vezes, né? Então, aprender com o erro. Então, tudo isso são formas de você ter um bom equilíbrio emocional, tanto em casa quanto na empresa também, né? Então, são mentalidades que a gente, né, enquanto Genitec, enquanto Viva, enquanto Dr. Guido, a gente procura disseminar muito essas questões relacionadas à saúde mental de forma geral, né? A gente sabe que esse é um assunto muito relevante da atualidade. 12h48, deixa eu dar mais um recadinho aqui, estou conversando com a Paula Mai, CEO, advogada, né, CEO da Genitec, esposa do Dr. Guido Boabait Mai, né, um conceituado médico. Estamos falando de farmacogenética no Brasil, né, que veio há alguns anos já, e já com realmente essa evolução muito grande para as pessoas terem conhecimento do seu corpo, né, do que é necessário realmente para poder ter uma qualidade de vida melhor ainda, dos resultados todos, que a gente vai falar ainda sobre isso depois do intervalo. Tem gente que quer saber, tá, e como é que eu faço, né, para fazer o teste? Tem gente querendo saber aqui também, né, e o custo disso também. Calma aí que a gente já vai falar. Vamos falar daqui a pouquinho. Agora, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui do nosso Menina Cash mais uma vez. Tá na hora de dar o recadinho. Agora do Forte Atacadista. Promoção Forte, 1 ano de carrinho cheio. É a promoção Forte, compra o Forte da Sorte, né? Você compra, aproveita as ofertas. Hoje é dia de óleo de soja 900 ml, leve e Vitalive 4,78, achocolatado Toddy 1 kg 13,98, refrigerante Guaraná Antártica 1,5 litro 3,89, paleta bovina Friboi porcionada resfriada vácuo quilo 23,89, e a Forte do dia é o filezinho de frango Sassami Milar congelado quilo 9,89. Compra Forte da Sorte, participe, concorra a 1 ano de carrinho cheio para você. Olha, sempre é tempo quando o assunto é cuidar da sua saúde bucal. Não esqueça, faça uma avaliação para implantes dentários da Oral Sim Implantes aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Alvin Bauer, ou você liga 3047 8888, tem o WhatsApp que é o 997 2525. Fala com a equipe do Dr. Eduardo Azarias. Alvin Bauer, número 401, no centro de Balneário Camboriú. Oral Sim é o sorriso do Brasil. Intervalo, Lil. A gente volta já na última parte do nosso Menina Cast. Rapidinho, já voltamos. Participe conosco. Jornal da Menina. Da primeira habilitação até a reciclagem, a Autoescola Nações atende com gentileza e dedicação através de seus atenciosos instrutores. Possui a melhor frota da região e ótima condição de pagamento. A Autoescola Nações está agora em 2 endereços para melhor lhe atender. Em Camboriú, na Avenida Santa Catarina, 1450, fone 33650203. E em Balneário Camboriú, na Rua México, 485, fone 33630001. Autoescola Nações. Sabia que a Oral Sim é a rede de clínicas odontológicas mais indicada do Brasil? São quase 2 décadas resgatando o sorriso e transformando a vida de muita gente. E a sua pode ser a próxima. Agende a sua avaliação. Comece agora o seu tratamento na número 1 em implantes dentários. Ligue agora e agende sua avaliação no 3047 8888. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Se surpreenda com o Iveco S-Way, o novo pesado da Iveco. Vindo diretamente da Europa e preparado para a realidade das estradas brasileiras, é a solução comercial ideal para transporte de longas distâncias. Com a nova transmissão Traction com 12 velocidades, a mais moderna do mercado, e motor de até 540 cavalos. Prepare-se para alcançar mais rentabilidade no seu negócio. Conheça na Carbone Iveco, em Itajaí, fone 33420400. Promoção Compra Forte da Sorte. Um ano de carrinho cheio com Forte Atacadista. Confira as ofertas. Óleo de soja 900 ml leve e Vitalive 4,78. Achocolatado Toddy 1 kg 13,98. Refrigerante Guaraná Antártica 1,5 litro 3,89. Paleta bovina Friboi porcionada resfriada a vácuo quilo 23,89. E tem a Forte do dia. Filezinho de frango Sassamilar congelado quilo 9,89. Compra Forte da Sorte. Participe e concorra a 1 milhão em prêmios. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito, soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. Escolha Cressol. É simples. Vem junto. Tem Pompeia em todo lugar. No site, no app, no WhatsApp, nas lojas, na rua. Pompeia, a moda é toda sua. Você de Balneário Camboriú e Itajaí, vem com tudo pra CCS. Welcome. A melhor internet via fibra ótica da região. Temos combos com TV, telefonia e também planos empresariais com atendimento diferenciado, personalizado e os melhores preços e condições. Venha conhecer o nosso clube de vantagens exclusivo para assinantes, incluindo brindes, vales, descontos e ingressos em nossos parceiros. Entre em contato pela nossa central 10652 ou pelo nosso WhatsApp 4732634700 e assine agora. Com a CCS você acelera em velocidade e qualidade. Já voltamos, já no finalzinho do programa, já Menina Cast de hoje, Paula Mai, vice-presidente do nosso Genitec, né, que é a farmacogenética que a gente está falando hoje aqui, CEO e advogada, sempre lembrando, esposa do Dr. Guido, hoje foi nossa convidada aqui para a gente falar sobre a farmacogenética, que realmente é algo bastante interessante. Tenho total certeza que tem muita gente que, né, aprendeu muito e tem dúvidas e vai pesquisar no Instagram, né, no telefone, nos contatos, enfim, né, gente querendo saber o valor, né, o valor. Bom, o valor depende, como é que é, doutor? Paula? Eu perguntei quanto é que custava a sua saúde. Pois é, a minha saúde não tem preço, e a sua saúde, né? Mas a gente pode dar um geral assim sobre isso. Isso, então, os testes eles envolvem uma tecnologia bem apurada, né, insumos importados, extremamente qualificados para processar o exame, interpretar. E aí um dos nossos desafios realmente era trazer testes bem acessíveis para as pessoas, né? Então, é importante assim eu mencionar que tem alguns tipos de testes farmacogenéticos e o que diferencia o preço, na verdade, desses testes. Tem testes que avaliam menos genes e menos variantes, até o teste que avalia praticamente todos os genes e variantes que são relevantes para a farmacogenética. Então nós temos testes desde 10 vezes de R$ 99,00 quanto 10 vezes de R$ 450,00. Todos, né, vão trazer algum tipo de resultado. Exatamente. Né? Um pouco menos, outro mais amplo. Exatamente. Né? Então depende muito assim do diagnóstico da pessoa, de quais medicamentos que ela tem indicação de utilizar. Do quanto que ela vê valor nisso também. Por exemplo, você fazer um teste completo para um filho, uma criança, ou para você mesmo, assim, para ter para a vida, né? Quanto de economia que isso não pode gerar, né? Por exemplo, às vezes você está tomando um medicamento em dose super alta, está tendo um monte de efeito colateral, e aí você descobre que você pode tomar aquele medicamento em dose mais baixa e vai ficar sem efeito colateral, e você vai estar gastando a metade do que você gastava na farmácia. Exatamente. Né? Então, são
N situações, né? Nosso conjunto de informações genéticas, ele é muito amplo, então cada um precisa conhecer o seu. Não dá para se comparar com uma pessoa ou outra, porque mesmo irmãos gêmeos, famílias, pai, mãe, sempre tem muita diferença nos seus resultados entre um e outro, né? Então é muito importante, assim, eu acho que é um investimento para a pessoa levar para a vida, né? Principalmente as pessoas que... Você vai fazer uma vez só. Você né? faz uma vez só. Pronto, porque o seu DNA é aquele DNA, né? Exatamente. Não vai mudar. Não é vai aquilo mudar. para a vida toda, desde que você nasceu até você morrer. Exatamente. O que pode acontecer são novos estudos, onde pode acontecer uma atualização do exame. Mas aí a atualização, ela é bem mais tranquila de fazer. O seu teste, o seu DNA já está sequenciado, você já sabe quais são os genótipos dele, né? E aí você só faz a atualização com base em atualização científica, né? Por exemplo, assim, hoje, se por acaso algum medicamento ele não está contemplado no teste, porque não existem estudos científicos que ligam ele ao DNA ainda, talvez daqui 2 ou 3 anos nós teremos esses estudos, e aí a gente pode fazer uma atualização do resultado, mas a genética do paciente em si, ela não vai mudar. Muito bem, né? Mais informações, qual é o Instagram? O Instagram é Genitech Testes. Genitech, olha, Tech é T-E-C-H, gente. Testes. Testes. E ali no Instagram tem o link da bio, tem várias informações, tem o contato, o WhatsApp, né? O pessoal tá... Quem tiver dúvida pode perguntar lá também. Pode perguntar, pode ligar, pode mandar WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, que a gente tem uma equipe super especializada lá, prontos para atender, esclarecer todas as dúvidas. Fica onde lá em Floripa? Fica na Rio Branco, bem no centro. Legal, então tá. Paula Mai, vice-presidente do laboratório Genitech e doutora, advogada, esposa do Dr. Guido Boabide Mai, né? Farmacogenética, o assunto de hoje aqui no nosso Menina Cast. Mais informações, já passamos os contatos. Queremos agradecer você, Paula. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, vir conversar, vir trazer esse conhecimento a mais aqui pra gente. Obrigada, Gilson. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por permitir que a gente leve essa informação para mais pessoas. E esse é o nosso propósito, né? Ajudar cada vez mais pessoas a terem tratamentos eficientes, alcançarem felicidade e terem uma boa saúde mental. É importantíssimo isso. Muito obrigado.